A paz, Senhor! Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, 28 de outubro de 2024, nosso 302º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada ao IADSE na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Lucas, capítulo 13 a 15. Vamos acompanhar juntamente comigo? Capítulo 13. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pescaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que morreram em Jerusalém? De modo nenhum, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A figueira sem figos. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela ter figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-lo. Uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando uma sinagoga e chegou ali uma mulher que havia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois veio nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui um descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Porque é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. A semente de mostarda. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: Que comparação poderia usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor se ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal.
Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e diga para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, mas e depois de amanhã? Pois um profeta não deve ser morto por fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14. Outra cura no sábado. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados, chegou perto dele, e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: A nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Aí disse: Se o filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Humildade e hospitalidade. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: tem esse lugar para esta aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: Meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: Quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem bem ressuscitarem. A parábola da grande festa. Um dos que estava à mesa ouviu isso e disse para Jesus: Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: Acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade
e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue-os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. As, con as condições para ser seguidor de Jesus. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pode terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Sal sem gosto. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Capítulo 5. A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus, dizendo: Este homem se mistura com a gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. A moeda perdida. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço, disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra
e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregadores: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também trancam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse, mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.